Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por OneBit. Olá amigos do Varejo, tudo bem com vocês? Aqui Caio Camargo com vocês, estamos aqui para mais uma edição do Varejo Cast Convida. Hoje eu estou aqui com o Thiago Batista Oliveira da Carajás e com o Renato Musachelli da OneBit para falar de gestão de estoque inteligente. Thiago, diretamente de Carajás, Maceió, é isso? Alagoas, querida Alagoas, é isso? Isso aí, estamos aqui nesse paraíso que é a Maceió aqui. Maravilha, é uma cidade linda, capital maravilhosa. Thiago, vamos começar do início. Para quem não conhece a Carajás, acho legal a gente colocar um pouco o que está acontecendo, o que é a Carajás, né, um pouco do histórico de vocês, e principalmente, né, quais são os desafios desse momento em home center, né? É um prazer estar aqui, Caio, com você, com o Renato, compartilhando um pouco aí da Carajás, do nosso trabalho que a gente está executando aí na parceria com a OneBit. Falar um pouco sobre a Carajás. A Carajás tem 25 anos de história, é o 6º maior home center do varejo da construção nacional do país. É líder do varejo da construção no estado de Alagoas e Paraíba. Então, vocês podem ver que é uma potência nacional, né? Uma empresa familiar brasileira, nordestina, né? Iniciamos aqui em Alagoas, a matriz ela é de Alagoas. E é uma empresa que, antes mesmo de virar funcionário da Carajás como cliente, eu já admirava o propósito da empresa, né? Que é uma empresa onde você tem uma disponibilidade de produtos muito grande. Então, a Carajás, ela vai desde da obra básica, né, da construção bruta ali de telhas, cimento, passando por piso, revestimentos sanitários, torneiras, e vai até a parte de decoração, a parte de armários, colchões, televisores, enfim. Você entra numa loja, decoração, encontra tudo para o seu lar. Isso é importante, né, Thiago? Porque tem muito dessa vida útil do consumidor, né? Se ficasse só parado na construção, você tem um momento de obra e depois da obra você não vê mais o cara. A decoração é bacana, que faz o giro do cliente. E ter o eletroeletrônico como vocês têm, isso é raro, são alguns players só desse mercado que oferecem essa gama, alguns ficam só na utilidade doméstica, alguma coisa assim e tal. Isso ajuda você a conquistar cada vez mais a casa do cliente, né? Então vocês têm quase a casa inteira do cliente à disposição dele, é isso? Exatamente, são mais de 55 mil itens. Então, um tema importante que a gente está falando sobre gestão de estoque, o desafio é grande, né? Manter a disponibilidade. Vamos chegar lá. Então, para quem não conhece a OneBit, uma breve apresentação só para colocar um pouco da OneBit, a importância de vocês nessa gestão de categoria do mercado hoje. Não, legal. Então, a OneBit é uma empresa de tecnologia, né, com sede em Israel, então tem uma tecnologia bem avançada, onde a gente ajuda aí clientes da área do varejo a melhorar toda a parte de entendimento da gestão de estoque, né, utilizando aí algoritmos proprietários e também inteligência artificial para que a gente possa aí... Nosso lema é o seguinte, ter o produto certo, no local certo, na hora certa. Com isso você evita ali, você ter rupturas e também você evita ter produto alocado no local que não está rendendo. Então a gente consegue balancear esse entendimento aí de onde a gente tem que estar alocando os estoques, tá? Basicamente é isso, tá? Então é uma empresa muito focada em tecnologia, muito focada no cliente, com extremo potencial de customização para os clientes para que a gente possa realmente estar entregando a melhor tecnologia para que ele alcance seus objetivos. E hoje vocês estão em diversos setores, né, da economia, né, cara? Hoje está com supermercado, farma, material de construção, moda, que é o grande setor de vocês, né? Hoje a gente tem aí quase 70% dos nossos clientes é de moda, né? Então a gente tem clientes aí como o Calvin Klein, como a Live, como a própria Grendene, né? Na parte de calçados. Hoje a gente está com quase 80% do mercado de calçados, tendo clientes como a Nike, como a Adidas, como a Under Armour e algumas outras, né? Então, mas também a gente tem possibilidade de estar atendendo qualquer tipo de segmento, né? No caso do Carajás, o Home Center, que tem uma quantidade absurda de SKUs, então imagina as combinações possíveis que a gente tem que estar trabalhando, né? Para poder oferecer o melhor resultado. Também eletroeletrônicos e alguns supermercados também a gente está começando agora. E eu acho que é um case legal que a gente pode estar falando no futuro, é o próprio caso da Pague Menos, que também é do Nordeste, que é uma farmácia com mais de 2.000 lojas, né? Então, bem complexo também. É a gestão, e bom, para você que está escutando o Varejo Cast, também tem no hall nosso do Varejo Cast Convida outras entrevistas com o OneBit também, contando os cases de mercado, um mais fantástico que o outro. Thiago, você falou um número aqui mais do que expressivo, 55 mil itens ou tal, ou 55 mil SKUs, né, cara, como a gente fala no mercado na hora de contabilizar. Como é que a gente equilibra, cara, no meio de tanta coisa, de tanta variedade, de eletroeletrônico, material de construção, de tantos expertises diferentes de compra e consumidor?
Como é que a gente equilibra essa variedade de produto para atender esse consumidor final, cara? Onde é que tá a mágica da conversa? Eu diria que é um grande desafio, né? E além dos 55 mil SKUs, nós temos 12 lojas distribuídas no Nordeste em 5 estados brasileiros. Cruzar a estrada é moleza no Brasil, é só pegar a estrada, não é? É só isso, né? Tem imposto, não tem nada diferente. Esse país continental, né? Cada região é uma particularidade diferente. Então, o desafio principal de 55 mil itens é você garantir a disponibilidade de toda a gama disponível, né, para o cliente. O cliente tem que entrar na loja e achar todo o produto. Então, o desafio que a gente vem trabalhando fortemente com a OneBit é como que eu tenho esse equilíbrio entre não ter excesso de estoque para comprar e garantir esses 55 mil itens para os nossos clientes e, ao mesmo tempo, eu não posso deixar faltar produto. A velha e boa ruptura, né? Tem vários meios, né? Então a parceria está sendo muito boa em função disso. Mas esse é o nosso principal desafio. 55 mil itens, 12 lojas e como achar o equilíbrio entre não ter o excesso, não ter a ruptura e garantir a disponibilidade para o cliente. A dinâmica, né? O cara tem uma cesta lá, vamos lá. Como é que funciona o material de construção para audiência de outros segmentos ou que fez pouca reforma até hoje, né? Você normalmente faz uma lista, né, cara, daquilo que você precisa. Tem uns X metros de porcelanato, vou precisar de argamassa, rejunte e tal, que o pedreiro, o especialista em obra lá indicou para casa e tudo mais, para construção. Faltando item, a compra vai ser feita em outro local, né, cara? Assim, se faltar 1 ou 2 itens, principalmente se for um item essencial, de alta procura, né, uma torneira específica, às vezes tem a questão específica quando vem mandatário de arquitetos ou decoradores, por exemplo, né, faltou às vezes um item numa cesta de 30, às vezes a pessoa opta por uma compra no outro local. Acontece muito em loja isso? Exatamente. E é bom que você já tenha uma experiência no segmento, né, que a gente estava conversando um pouco. O cliente ele vem na loja, principalmente material de construção, com um projeto. Vou usar o exemplo de elétrica, que eu acho que é mais comum, né, no nosso dia a dia. Perfeito. O cliente vai fazer algum projeto de elétrica e vai precisar de fio, fita isolante, disjuntor, interruptor, tomada. Você precisa oferecer toda essa gama. Então, eu tenho produtos que nessa cesta que são produtos de alto giro, por exemplo, os fios e cabos. É um produto de alto giro, mas de repente o cliente quer uma tomada preta de 20 amperes. Eu não posso deixar de faltar. E esse é o principal desafio. Então, é você entender a cesta do cliente, alinhada com a demanda e, como a gente falou, ter o equilíbrio do estoque. E não só isso, né? Às vezes o cliente vem na loja, alguns com arquitetos, né? Outros não, outros vêm com ele mesmo, gosta de fazer ou faça você mesmo, né? O famoso faça você mesmo. Ele vem para comprar o cabo e esquece dos demais itens. Então, por exemplo, ele esquece da fita isolante. Então, também vale na hora do atendimento você lembrar o cliente, você vai precisar da fita isolante? Nós temos aqui a fita isolante também, né? Para aumentar a venda, aumentar o carrinho médio dele e oferecer para que ele não chegue em casa e fale, nossa, esqueci a fita isolante. Rapaz, eu lembro que nessas conversas com vendedores e tudo mais, não é uma métrica precisa que eu vou dar, é uma estimativa, mas minimamente, entre a lista recebida e a lista final, dá para aumentar pelo menos 20 a 30% o valor do ticket desse cliente. Dá para até dobrar em alguns casos, se for uma troca de porcelanato, né, se for alguma troca de material específico, tal, que tem um volume agregado maior, mas essa indicação que não veio, faltou isso, porque às vezes eu compro parafuso, porca, bucha, mas depois eu vejo lá uma furadeira, uma parafusadeira elétrica e levo junto no kit, né? Fala, você não vai ficar parafusando na mão o negócio, que tá aqui, bateria, resolve tua vida e tal. E como é que a tecnologia vão ajudar nessa questão de definir esse melhor mix? Caio, basicamente é o seguinte, são vários fatores que compõem, né, a nossa tecnologia e como é que a gente suporta os clientes. O principal que é dados, né? A gente precisa ter dados, a gente precisa ter histórico. A gente precisa entender como é que é o comportamento desse cliente. A gente também utiliza muito a parte de automação, para que facilite o grande trabalho do dia a dia do varejista. É o seguinte, vamos deixar ele 80% do processo do dia a dia dele automatizado e focar nos outros 20% na parte mais estratégica, que é o quê? Como comprar melhor, como se preparar melhor, por exemplo, para uma Black Friday, etc. e tal. Mas, no geral, a gente quer automatizar o processo o quanto for possível. Obviamente que tem muitas decisões que tem que ser feitas parado, né? Assim, preciso refletir, será que é isso mesmo? E eu tomo. Ou algum ajuste que você acaba fazendo, né? E principalmente inteligência artificial. E como é que a gente vê isso? Com Big Data, com BI, onde a gente consegue analisar melhor o padrão de compra, horário de pico, sazonalidade, melhorar ticket médio, entre outras coisas. Uma das coisas que a gente faz bastante é a clusterização de lojas. Por quê? Porque cada loja, cada região tem uma demanda diferenciada. Então, Perfeito. A gente faz essa análise baseado
na demanda específica da localidade. Isso é um fator muito importante, porque, dando um exemplo mais de São Paulo, né, cara, o comportamento de uma loja nos Jardins é diferente do comportamento no Tatuapé. Maravilhoso, Tá? É isso aí. Então a gente tem que ter essa facilidade de entendimento e passar isso para o nosso cliente. Quer dizer, uma loja litorânea de material de construção vai vender itens de praia, às vezes, né? Vai vender uma cadeira de praia, uma coisa assim e tal, tudo porque agora se ela estiver mais pro interior, no caso, não faz o mínimo sentido, a não ser que tiver muita piscina, alguma coisa, por aí vai. Faz sentido também, Renato? Não, faz todo sentido, né? Você pensa, por exemplo, na época da pandemia, a gente pode até falar de um concorrente aqui deles, né, que é a Leroy, que eu atendia numa outra empresa, os caras fizeram uma previsão de CD, né, em menos de 2 meses da pandemia, explodiu o CD do cara, tá? Porque a demanda foi tão absurda, porque todo mundo falou assim, eu não posso viajar, eu não posso sair de casa, o que eu vou fazer? Vou fazer reforma. Então, isso explodiu, né? E ninguém estava preparado para uma demanda como essa, né? Então, são situações que ocorrem com uma certa frequência, né? Entender, por exemplo, sazonalidades. Você pensa em supermercado, cara, o consumo de cerveja, né, num verão, num carnaval, é totalmente diferenciado do que você tá, por exemplo, numa festa junina. Então, a gente ajuda também a entender todo esse comportamento baseado em eventos especiais para que você se prepare melhor para evitar o quê? Ruptura e, obviamente, né, excesso de estoque. Você levantou uma bola interessante, Renato. Eu queria uma opinião do Thiago disso aqui também, sua também, depois como complemento, cara. Você falou a época da pandemia, né? O setor de material de construção, realmente, 5 anos atrás, viveu um boom inesperado. Que eu costumo brincar que eu chamo isso de vendência, né? Não era a tendência, não é uma pendência que não foi um trabalho que foi realizado, mas é uma coisa que aconteceu na hora e às vezes não dá para se preparar. Em outros segmentos a gente fala, os livrinhos de colorir no momento. Ninguém estava esperando essa febre, mas você tem que aproveitar a onda do varejo enquanto aquilo está quente, né? No calor do furacão. E eu acho de suma importância essa gestão racional de estoques, né? Porque o varejo não tem mais espaço para desperdício, né? Então a gente teve a pandemia como um boom e muito material de construção, muitos varejistas nos reclamam, né? Que o mercado deu uma esfriada. O mercado deu uma esfriada, porque houve uma demanda acima do esperado. E casa, se você reforma a sua casa, você vai demorar o teu ciclo muito maior. Não sei se é nesse número, Thiago, né? Mas eu lembro do meu expertise de material de construção. Depois que a pessoa faz uma casa, ela volta ao home center, talvez só depois de 5 anos. Por isso que é tão importante ter outros itens para trazer esse cara num tempo menor, né? Primeiro, é ainda esse tempo e realmente isso faz sentido na hora de ter a gestão racional, ou seja, quem não tem essa gestão racional de estoques está passando apertado hoje, porque se tentou surfar na onda que ia continuar, tá perdendo dinheiro hoje com estoque, não tá? Exatamente. A pandemia, ela fez com que as pessoas prestassem mais atenção, né? Como elas ficaram mais em casa, então prestar mais atenção na casa, falar, tá faltando uma pintura aqui, acho que vou trocar essa iluminação, o meu móvel de jardim já tá velho. Então, fez com que as pessoas, né, de forma geral, todas as empresas de material de construção teve um boom, e até porque durante a pandemia elas tiveram licença para poder abrir, né? Poucas lojas, farmácias. Então, virou passeio, né? Podemos até falar que virou o escapismo, né, das pessoas naquele momento, né? Da válvula de escape e tal. Virou farmácia, supermercado e home center, né? Virou. Eu lembro que tivemos que montar operações de drive-thru no estacionamento, né? Então, cada dia era uma novidade. Pós o boom, muita coisa mudou, mas que nem o Caio trouxe. Por isso que é importante essa renovação da gama, né? Você tem todo o portfólio. A gente falou, realmente o home center ele te atrai, então você vem passear com a família, sabe? Eu mesmo, de folga, eu venho na Carajás, eu falo, vamos lá, preciso comprar um parafuso, vamos lá, e leva todo mundo. E sai com um porta-retrato embaixo do braço, um vasinho de planta, né? Uma fita que ele tinha que comprar, uma Super Bonder, se for o caso, ali não tô fazendo propaganda de Super Bonder, mas é uma colinha lá que tava faltando, alguma coisa a gente compra, né, cara? Se levar a esposa, aí o carrinho vem mais cheio ainda, né? Depende, viu, Thiago? Se for eu, no caso, por exemplo, é pior. Eu ia falar uma coisa, cara. Eu sou um consumista absurdo, mas então, cara, eu acho que, complementando, eu acho que o importante é você ter acesso à tomada de decisão de uma maneira online, rápida. Né? Então, os nossos algoritmos, eles trabalham num short term, que a gente fala. Legal. Então, eu não estou preocupado com o que a Carajás precisa ter daqui a 3 meses. O nosso algoritmo está preocupado com o que a Carajás precisa ter daqui a 2 dias, 3 dias. Então, todo dia, essas informações elas são retroalimentadas no sistema, gerando novas provisões, né? Então, eu vou falar assim, bom, se eu tive uma demanda absurda na semana passada, eu preciso adaptar, mas eu tenho uma inteligência que vai falar, será que isso aqui é sempre ou foi só esporádico? Então, como é um short term, os algoritmos estão sempre trabalhando, entendendo o dia anterior e prevendo 2, 3 dias na frente. Isso significa dinheiro grande para o cliente, porque assim, você tem, ao mesmo tempo, quando a gente fala de estoque, muita gente só imagina o que está na gôndola para não ter a ruptura, que seria o estoque mínimo que eu tenho que ter para o giro do mercado ali naquele dia, ou naquele momento, naquela semana que for. Mas quanto mais racional tiver essa gestão de estoque,
menor a necessidade de estoque interno eu tenho, né? Hoje é um drama, pensa home center, com peças grandes, com material grande, o tamanho do depósito interno que a loja tem que ter para fazer um mínimo giro de mercadorias ali, né? Hoje, quando você tem um estoque inteligente, com racionalidade, você também diminui esse espaço e abre mais espaço de venda, né? Que acaba sendo a metragem quadrada melhor da loja, a loja vende mais, vende melhor. Faz sentido também, Renato e Thiago, nessa história? Sim, sim. E até complementando, a gente teve um caso interessante. Eu tô há 11 meses aqui no Nordeste. A gente teve um caso interessante porque agora em Alagoas é época de chuva. E veio a sugestão de compra da OneBit de telhas. Eu falei, nossa, é muita coisa, tem alguma coisa errada nessa sugestão. E aí nós questionamos os especialistas, né? E aí eles me comprovaram, falaram, não, Thiago, nós já estamos prevendo, isso há um mês e meio atrás, nós já estamos prevendo que mês de maio e junho nós vamos ter fortes chuvas em Alagoas e Paraíba. Então a gente precisa reforçar o estoque de telha. Então o que a inteligência artificial faz, e aí eu falei, não, realmente faz sentido. E realmente fez, porque foi uma época de chuva muito forte aqui, né? Tanto Alagoas quanto Paraíba. E a telha é igual o pãozinho da padaria, né? No material de construção ela não pode faltar. Então, realmente, é um case assim que a gente está trabalhando junto com a OneBit, muito feliz com essa troca das experiências. Então, eles trazem essa parte técnica da inteligência artificial, dos algoritmos que estão por trás para trazer essa sugestão de compra, e a gente, com o conhecimento de varejo atrelado ao material de construção, então essa troca está muito boa, e por isso que a gente está já conquistando alguns resultados. Cara, imagino outros varejos não inteligentes num momento quanto esse, porque a ruptura é uma dor, mas é uma dor que assim, eu vendi o que eu tinha, tudo bem, mas eu vendi o que eu tinha. Mas a dor, cara, de você saber que tem tanta gente que poderia ter comprado com você, aumentado o faturamento, sim, porque quando sobra um produto na conta, não, vendi quase tudo, deu certo, né? Faltou um ou dois, quando vem uma leva de clientes gigantesca que você não estava preparado com aquilo é dinheiro no momento, é uma tristeza profunda no varejo. Acontece isso em todos os segmentos, né, cara? Faz uma promoção, eu vou dobrar o estoque para promoção e poder ter vendido 5 vezes mais, 10 vezes mais. E Renato, esse negócio tá inédito para mim, cara. Então, tanto o histórico de outros momentos de chuva com a venda daquele produto, assim como uma predição, como é que funciona isso, né? De maneiras mais simplificadas para gente explicar pro pessoal. Isso é bacana demais, cara. Não, eu acho que além da tecnologia que a gente está comentando aqui, a gente tem que falar também do time que dá o suporte para os nossos clientes. Fantástico. Eles não vão, de maneira nenhuma, falar para você, olha, você tem que fazer isso. A gente vai entender, vai fazer uma sugestão, fala assim, e a gente vai criticar e falar assim, pô, será que a gente poderia fazer diferente? Porque nós estamos vendo aqui que a curva ou alguma coisa vai ter um impacto. Então, é um time de consultoria que sempre está junto com o cliente, né? Cria sugestões e dando possibilidades de fazer diferente. Por quê? Porque nós temos histórico que funcionou com outros clientes e a gente repassa isso para os outros. Tá? É isso que eu gosto de vocês, porque é tecnologia, mas a IA não automatiza, né, cara? Ela funciona para mesclar os dados, mas sem as pessoas por trás da conversa não funciona. Dado sozinho, ele pode até errar, né, cara? Não, e ele pode errar, né, cara? Assim, ele erra às vezes. Então, a gente tem que ter sempre pessoas trabalhando junto, com expertise. Então, eu falo assim, a inteligência artificial nunca vai superar ou fazer um replacement do ser humano. Ela vai ajudar o cara a trabalhar melhor, tá? Porque a gente vê, às vezes, muitas pessoas com medo, né? De, pô, eu vou perder meu emprego, o negócio vai fazer melhor que eu. Não. Você tem que se aliar à inteligência artificial ou à tecnologia para que você trabalhe melhor. Você trabalhe com mais inteligência e deixe todo o operacional, todo o dia a dia, o que o sistema faça. Então, é o que eu te falei. Então, através dos algoritmos, através do histórico, que eu acho que é o mais importante também, é entender o histórico. E esse histórico, como eu falei antes, ele é retroalimentado todo dia, ele vai gerar situações diferentes. Então, é muito importante que os algoritmos estejam todos alinhados com a estratégia da empresa também. Tá? Então, é por isso que tem um time de consultoria sempre pronto para estar trabalhando junto com o cliente. Eu queria, Thiago, de você, duas particularidades aqui. Você falou primeiro dos estados, né, que vocês estão presentes. Então, eu queria entender como é que vocês façam essa análise de sortimento para cada região. O Renato falou, a gente falou um pouquinho de sortimento local, né, mas entender se estados têm variáveis para vocês também. E quando a gente fala de produto de alto giro, tá fácil entender estoques, tá, mas e o baixo giro, né? Quais são as estratégias de defesa que vocês têm? Porque material parado é dinheiro parado, né? Então, primeiro é do sortimento. O sortimento, como nós já falamos, não dá para você ter um padrão e engessar, e isso vai ser implementado em 100% das lojas. Até porque as lojas têm tamanhos diferentes, apesar de serem home centers. São lojas de tamanhos diferentes e vendas diferentes e exposições diferentes. Então você tem que fazer uma adaptação desse sortimento para cada perfil de cliente daquela loja. Essa validação ela é feita em conjunto comercial, operações e marketing, né, para você definir qual que é o melhor mix de cada loja. Né? Você pode até ter um cluster de lojas parecidas, né,
mas às vezes lojas vizinhas têm clusters diferentes, né? A gente tem um exemplo aqui da loja de Mangabeira, que fica a 25 quilômetros aqui da matriz, que ela tem itens mais premiums, né, disponíveis na gama, e são lojas próximas. Então, essa definição ela é realizada por essas 3 áreas. Após a definição do mix do nativo, se for item de compra regular, a própria OneBit faz a sugestão e a gente faz a manutenção, né, após essa validação do sortimento. Então, o fluxo seria mais ou menos esse. Sobre o curva C, tem empresas que não dão tanta atenção para o curva C. Falam, não, é curva C, são produtos que não gira, produto que não tem tanta importância. Mas nós já falamos aqui também que, assim, o curva C pode não fechar o projeto. Não fechando o projeto, o teu cliente pode sair com um carrinho vazio e fazer uma degustação na concorrência, gostar e você não voltar mais. Então, a gente quer fidelizar o cliente mesmo. Então, eu preciso ter o gama A, B e C disponível para os clientes. E quando a gente fala de gama C, é a maioria dos itens. Nós estamos falando aí de 60% a 70% em quantidade dos itens. Eles são curva C. Se eu comprar 3.952 pregos, eu vou precisar de um martelo, né? Exato, boa relacionamento. Então, se a gente comprar os pregos, eu vou precisar do martelo. Então, só que em valor, quando a gente fala em valor do curva C, como ele tem baixo giro, ele representa 10, 15% do meu estoque. Então, a importância de você ter um sistema, né, que nos ajude a garantir a disponibilidade de todo o curva C, B e A, só que o maior foco tem que ser a demanda regular e o engajamento, né? As apostas, elas continuam sendo feitas pela área comercial, do curva A, dos produtos best, dos produtos que serão anunciados. Então, a negociação de volume, ela continua, mas não é a ferramenta que vai fazer essa compra. Então, sobre o curva C, ele é importantíssimo para o mix e o sortimento, porém, ele tem que ser muito bem definido, né, para você não ter vários fornecedores de disjuntor, por exemplo. Você precisa ter o disjuntor, às vezes a marca não interfere tanto, mas você precisa ter ele disponível, muito bem definido esse mix, para que garanta a disponibilidade para o cliente e o cliente feche o projeto dele. Não, eu vou falar uma coisa que eu já vi muito acontecer em material de construção, via Anamaco, né, Associação Nacional de Material de Construção. Vamos supor que eu pego o piso e revestimento, que é um grande carro-chefe de vendas aí, porcentagem de market share, de faturamento da loja e tal. Se eu olhar a sua curva A, eu vou botar pouca coisa nos pinheirinhos lá. E tem muito depósito pequeno que opera assim. Você chega lá, tem 3 pisos para você escolher, 2 tipos de revestimento pra você escolher. Cara, você vai querer ir num lugar que tem muito mais gama, porque a gente não quer errar na casa. O pior, não tem nada pior para alguém que faz uma reforma, uma construção, você escolher um piso, um revestimento, uma cor de parede, porque era o que tinha na loja, e depois você vê um lugar que tinha uma tinta mais bonita, um revestimento mais bonito, uma coisa mais bacana. Cara, eu acho que assim, a pessoa se frustra, porque é diferente de trocar um abajur, trocar uma luminária, né, cara? Então, assim, são escolhas, né, cara, que vão viver com você durante anos, às vezes, os casos, né? Então, as pessoas, às vezes, o cara, não, eu tenho o que vende. Tá, mas quantos clientes você tá deixando de ter aqui porque você não tem um sortimento maior? Porque às vezes é o olho também, né, cara? Às vezes é o olhar do cliente de falar, não, aqui tem tudo que eu preciso, aqui tem uma gama grande que me seduz para comprar. É igual loja de roupa, loja de calçado, tiver pouco, que SKU não faz sentido, né, cara? É isso aí. Então, a disponibilidade é muito... A variedade, ela é importantíssima. Que nem você falou, o piso. Você vai instalar o piso, em quanto tempo você vai trocar o teu piso? Então, realmente, você vai querer comprar uma coisa boa. Talvez nunca mais na vida, depende da qualidade. Talvez você troca de casa, mas não troca o piso. Né? É verdade. Ô, Renato, a gente fala de giro de mercadoria. Quando a gente fala de tecnologia, né, cara? Quando sobra material, aí o varejista se desespera, faz queima de estoque, começa a queimar cartucho nessa verdade. Ou seja, perde dinheiro de um jeito ou de outro nessa conversa. O que diferencia essa estratégia eficiente com dados, com gestão, do que ficar queimando estoque? Então, a gente tem alguns modelos, né? Algumas situações quando você tem, por exemplo, excesso de estoque. E tudo também baseado em demanda, né? Então a gente entende que, por exemplo, naquela loja, naquela localidade, você está com excesso de estoque porque o quê? Não está vendendo. Realmente, o teu cliente daquela região não está comprando. Mas aquele mesmo SKU, em outra loja, ele está vendendo. Então, quais são as 2 situações que o varejista ele pode tomar decisão? Vou queimar esse produto e dar um baita desconto para me livrar desse produto, ter um giro melhor, colocar novos produtos, ou eu vou tentar fazer uma transferência desse produto para uma localidade que está vendendo. Então, se eu faço essa transferência, eu consigo manter o preço-alvo. Então, eu não estou queimando o produto. Então, eu consigo vender ele num valor mais alto, evitando que eu dê descontos loucos. Tá? Então, a tecnologia, né, os algoritmos, ele permite que você
todo dia de manhã você olha e fala assim, bom, eu vou entrar no módulo que a gente tem de transferência entre lojas. O que está acontecendo nas minhas 12, 15, 200 lojas? Eu estou vendendo bem esse produto que ele é um best-seller nessa localidade, mas se eu fizer a transferência, qual é o potencial ROI que eu vou ter? Então a gente consegue fazer essa conta dizendo assim, olha, o teu custo logístico, com a possibilidade de você vender no preço target, será que eu faço isso ou não faço? A gente ajuda você a tomar a decisão de queimar o estoque dando desconto ou transferir ele para um outro local que está vendendo e você manter o preço. Então você garante aí uma melhoria de faturamento no final das contas. E esse, Caio, é um dos poucos módulos que a gente tem que ele não é automático, porque não é uma decisão nossa. A gente sugere que você faça isso, mas é uma decisão do cliente de fazer essa transferência ou de fazer a queima de preço nesse item. Tá? Sim, porque pode ser uma ocasional, pode ser uma chuva que vem em excesso, né? Pode ser uma coisa que eu ouvi falar, né? Quando chove muito, a venda de tinta cai, né? Porque não tem sol para pintar a casa, para segurar e tudo mais. Assim como muita chuva vende muita telha, tem às vezes o ocaso de temperatura, de situação econômica, ou de alguma questão que aconteceu, sei lá, pode ser uma greve que as pessoas não foram na loja comprar durante X tempo. Tem tantas situações ali aleatórias, né? Por mais que a gente use dados, de vez em quando os dados são jogados com a sorte dessa conversa, como em qualquer outro jogo, né, cara? Pra gente ir fechando aqui, Thiago, de tudo que foi feito nessa tua gestão desde cá, junto com a OneBit, qual que você vê, qual o maior ganho que vocês tiveram com ele? Qual que é um case bacana, além das telhas aqui? O que a gente poderia destacar dessa parceria entre Carajás e OneBit hoje? Olha, os ganhos são muitos, né? Porque o Renato tá aqui, não, mas assim, a gente começou a namorar aí, agora estamos casados, espero que esse casamento dure alguns longos anos aí, porque a gente está muito feliz aí com a parceria. Os ganhos são muitos, mas eu vou destacar aqui a questão da liderança. Né, a liberação da liderança para trabalhar mais no estratégico, coisas que gerem valor para o cliente. Né? Imagina você fazer a gestão de 55 mil SKU vezes 12 lojas de forma manual. Então, é humanamente impossível. Então, você depende de muitas pessoas e as pessoas fazem atividades que não geram valor. Hoje, a gente já tem 80% da compra via OneBit, 20% da compra via aposta comercial. Então, você acaba dando foco no teu negócio. O que realmente eu preciso fazer aposta, o que eu vou anunciar, quais são os produtos, fornecedor, qual a estratégia, o que a gente consegue fazer junto, ao invés de ficar validando item a item. Então, esse eu vejo como o principal ganho, além de tudo que o Renato falou, das equalizações de estoque, né? Então, a chuva está aqui em Alagoas, vamos pegar a telha de Natal, vamos trazer para cá, porque o estoque já está dentro de casa, então vamos fazer essas movimentações. Então, isso a gente usa muito, essas equalizações de estoque da ferramenta, essa questão do curva C, então eles dão um alerta para a gente, falando, esses produtos aqui estão caindo de curva B para C, porque não é fixo, né? Então, o que a gente tem que fazer? Algumas ações, que ação, que nem o Renato falou, não necessariamente é redução de preço, é queimar o produto, é queimar a margem. De repente, é posicionamento do produto na gôndola. De repente, a fita isolante está distante do fio e eu preciso colocar ela no cross-selling ali próximo do fio para lembrar o cliente, porque às vezes também não tenho as pessoas já ali na hora ali do cliente. Então, sempre está lembrando o cliente. Então, os ganhos são muitos, mas eu destaco essa questão, liberar a nossa liderança para estar mais na loja, estar mais visitando os fornecedores, estar mais na parte estratégica, mais antenada com o mercado, e realmente trabalhando no estratégico que gera valor para o cliente. Muito bem, Renato, para a gente ir fechando também, para quem quiser contatos com o OneBit, como faz e principalmente o que a gente pode deixar de mensagem final para o pessoal aqui? Olha, eu acho assim, primeiro, né, o contato a gente pode estar através de LinkedIn também, mas assim, muitas pessoas perguntam assim, o que um varejista pode esperar, né, ao ter a solução da OneBit? A gente tem como resultados muito práticos com a maioria dos nossos clientes, é que ele tem o quê? O nosso principal objetivo é aumentar giro, tá? Liberar capital de estoque e melhorar a disponibilidade. Lembra que eu falei no começo? Produto certo no local certo, na hora certa. Esse eu acho que é o principal. Então, e falando em impactos diretos mais comuns com a OneBit, a gente tem, na média, tá? Eu estou falando de todos os clientes, redução de estoque parado de 30% a 50%, são números absurdos, tá? Mas eu tenho clientes que chegaram a 80% e tem clientes que estavam bem estruturados que chegaram a 10%, tá? Eu tenho aumento de giro de estoque entre 15% a 35%. Tá? Chegando em umas loucuras que a gente nem pode comentar aqui porque o pessoal não acredita. Tá? Melhorar na disponibilidade do produto certo, até 98%. Tá? Nós temos kits aí que a gente pode procurar na internet, da própria Aramis, que é uma rede de moda, né? Onde o próprio CEO, ele fala desses números, né? Que ele conseguiu reduzir itens dentro da loja e vender mais. Uma loucura. Por quê? Porque ele colocou os produtos corretos, aqueles que têm um ROI maior. Né? Aumento de receita,
de 5% a 15%. Por quê? Eu estou tendo produto para vender. E às vezes eu não estou liquidando, porque eu estou com o produto certo. Né? Então, tem vários... Eu acho que isso que é legal, né? Tudo que a gente está falando aqui desses indicadores, e eu sempre falo, não é melhorar, qual é o número atrás da melhoria, né? Essa melhoria... Tudo é resultado em vendas no final do dia. Tudo é redução de custo. Se não é uma melhoria da venda, é uma redução de custo. E redução de custo na linha do EBITDA final funciona como dinheiro, né? Sem dúvida. E eu estou falando de números aqui que são tangíveis. Agora, o Thiago falou um que não tem como você mensurar, que é o quê? O tempo estratégico do teu planejador, do teu comprador. Isso não dá para a gente falar, pô, eu melhorei em 70%. Não dá. O que dá para saber é o seguinte, nesses 20% que eu deixei para o meu planejador, o comprador ser mais estratégico, eu estou tendo ganhos. Tá? Mas eu não consigo, por exemplo, colocar isso num business case. É uma coisa que é sentimento do nosso cliente. Ele fala e a gente não tem como mensurar isso. Eu queria dizer que, assim, o resultado que o Renato trouxe, tudo é consequência. Então, imagina eu tendo essa equipe disponível, trabalhando estratégico, a gente tendo um sistema, a governança muito bem clara, mix bem definido. O resultado ele vai acontecer, como ele aconteceu aqui também. E assim, ainda vamos conquistar ainda mais, porque a régua vai subindo, né? Então, por isso que eu trouxe a questão da liderança, porque é o nosso alicerce. Né? Os colaboradores, né, todos aqui na Carajás, a gente trabalha sempre visando o que gera valor para o nosso cliente. E os resultados serão tudo consequência de todo esse trabalho que a equipe vai fazer em conjunto dessa parceria. É isso aí, você acompanha aqui o VarejoCast Convida, hoje com o Thiago Batista Oliveira aqui da Carajás, o Renato Mussacré do Ambit. Lembrando, toda terça-feira tem VarejoCast Tendências e Pendências para você, toda quinta-feira tem VarejoCast News e ocasionalmente às quartas-feiras o VarejoCast Convida. Siga a gente nas redes sociais, a gente se vê, até a próxima, até mais. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Você assistiu VarejoCast. Saiba mais sobre o VarejoCast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este VarejoCast foi editado por Yannis Maciel.